Deixa bem baixinho. Foi? Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso Pod na Visão. Dessa vez nós estamos aqui com um convidado especial. Você já sabe que essa é a nossa fala. Por quê? Trazemos aqui só convidados especiais. Então, para vocês que estão nos assistindo, antes de eu falar quem é a princesa, está aqui Jéssica de Medeiros também, minha digníssima esposa. Antes de eu falar quem é, não esquece de ativar o sininho, de curtir e compartilhar. Por quê? Nós estamos alcançando mais vida através de você, meu irmão. Então, não faça a sua parte também. Não fique aí de braços cruzados, fala assim, opa, deixa eu encaminhar primeiro. Mas depois que você encaminhar, volte aqui. E agora vamos revelar quem está aqui com a gente? Vamos sim. E com muita honra, né, que nós recebemos Com o pastor muito prazer. Alisson, diretamente da Lapa. É uma honra, pastor. Muito obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite. Seja Olá, bem-vindo. gente. Graça e paz. Obrigado pelo convite aos Jovens na Visão Limão. É um prazer estar aqui e, com certeza, compartilhar da parte do Senhor com vocês. Sei que vai ser um tempo precioso, vai ser um tempo de muita graça, de informação e de crescimento. Para mim, que estou sendo entrevistado, para os meninos, as meninas que vão me entrevistar e, é claro, para você que vai nos assistir também. Vocês viram que tem muita coisa boa para rolar aí, né? Então é o seguinte, antes de tudo, pastor, é um prazer enorme receber o senhor por aqui. E que presença de Deus que a gente já sente só na sua presença aqui. Sim. Cara, é fantástico. Muita coisa boa vai acontecer nesse podcast, então não esqueça de compartilhar para a gente alcançar o máximo de vida que nós podemos alcançar através da sua vida, certo? E vocês sabem, pastor Wallace hoje, ele é pastor da Verbo Lapa. Então não deixe de seguir também nas redes sociais, Verbo da Vida Lapa. E também lá tem o Rema, não é isso? Lá tem a escola Rema também. Então, pessoal, segue aí o Rema. Também segue a gente aqui, Verbo da Vida Bairro do Limão e Jovens na Visão. Esse programa que foi feito para você, jovem que está nos assistindo. Pessoal, então vamos começar a pergunta, princesa? Vamos sim. Vamos nessa. Então, primeiro, posso fazer as honras? Pode. Vou fazer as honras. Sempre eu deixo para ela começar, né? Eu achei que era Pastor, quantos anos de ministério? É o que eu posso perguntar assim já diretamente para o senhor se apresentar um pouco mais. Se é casado, tem filho, chegou agora no Rema Lapa, não é isso? Mas quanto tempo já no Verbo da Vida, que é a nossa igreja, o nosso ministério? Graças a Deus. Então, gente, eu tenho hoje 38 anos de idade, me converti aos 7 anos, então tenho aí 31 anos de evangelho. Uou. No Verbo da Vida, eu estou desde o ano 2000. São 25 anos de Verbo da Vida Redondo. até então. Que 25 honra. anos. Que honra. Olha, eu tô até suando já. Ah, imagina, pelo amor de Deus, gente, que Pastor, alegria. tem muito para nos ensinar. viu? Tem. Pastor, e como foi conta pra gente como foi o senhor vir para São Paulo? Como o senhor recebeu essa notícia, a sua esposa? Porque nós sabemos que houve uma direção, mas toda mudança ela precisa de um preparo familiar, né? Como foi esse preparo para vocês? Na verdade, gente, o nosso coração sempre foi missionário. Nós sempre entendemos que nós estamos em um lugar, mas precisamos estar disponíveis para Deus, para onde o vento queira nos soprar. E Glória a dentro Deus. desse contexto, essa história de vir para São Paulo, ela nasce há muitos anos atrás. A gente conversou um pouquinho nos bastidores ali, teve o privilégio de estar com o pastor Newton e falar com a galera toda aqui. Mas eu lembro que no ano de 2010, há aproximadamente aí 15, 16 anos, nós conversamos muito e o apóstolo Guto, na ocasião, o apóstolo presidente do nosso ministério, tinha uma inclinação de me mandar a São Paulo. Amém. E dentro daquele contexto seria para auxiliar com o projeto da editora do nosso ministério, que é a editora Rema Faith Publicações, naquela época, hoje chamada de Rema Brasil. E dentro daquele contexto já começou a nascer essa inspiração por São Paulo. Alguns anos atrás houve uma porta de oportunidade, uns 4, 5 anos atrás, acabou não acontecendo novamente. O Senhor me conduziu à cidade de São José do Rio Preto, não em São Paulo capital, mas no interior do estado. E posteriormente, 3 anos depois de estar lá,
os ventos sopraram e nos trouxeram para cá. Sobre a preparação, né, como eu falei, estávamos sempre com o coração desprendido, servindo, amando ao Senhor. Amém. E disponível para seguir as instruções e as diretrizes. Glória a Deus, é uma história inspiradora. É uma história inspiradora, até porque nós temos uma pessoa aqui que está do lado aqui que fala, Lelê, eu quero fazer missões, Lelê, eu quero fazer missões, eu falando assim para ela, calma aí, que a gente... Nós temos 2 crianças pequenas, mas nós sabemos que quando tem um chamado do Senhor, né? Quando a gente ouve essa voz do Espírito Santo, quando queima no nosso coração, nós não temos o que fazer. Nós temos que, não é nem aceitar. Obedecer. Nós temos que obedecer e reagir rápido. É verdade. Né? E para vocês terem uma ideia, é bem legal o que vocês estão colocando, porque eu costumo dizer, nós precisamos estudar, tá, jovens? Eu não sou contra os estudos. Por sinal, eu tenho 2 formações, eu sou formado em administração e recentemente em odontologia, minha esposa igualmente. Amém. Mas eu costumo dizer sempre o seguinte, quando a gente tem um chamado da parte de Deus, nada nem ninguém pode ocupar esse lugar. Eu sempre digo que nenhuma profissão, nada que eu venha exercer a nível profissional vai me satisfazer plenamente. O que me satisfaz é cumprir o projeto de Deus. Amém. E isso é uma vertente muito forte no nosso coração e é de todo aquele que é vocacionado por Deus para fazer algo em prol do reino dele. Ouvir o seu coração, viu, jovem? É muito importante. A palavra de Deus diz que as coisas que Jesus vai falar diretamente, o Espírito Santo vai falar diretamente com você, vai estar no seu coração. Verdade. Não é isso, pastor? Pastor, então qual o conselho que o senhor daria para um jovem hoje ouvir o seu chamado? Porque o que a gente vê hoje é o jovem ele sendo muito resistente, sabe? Tem aquele jovem que mergulha mesmo e fala, eu vou mergulhar em Cristo. E a gente vê a diferença despontadamente, sabe? Você vê aquele jovem avançando velozmente em comparação ao outro que deu ouvido ao mundo. Sim. E a Bíblia fala, o mundo jaz do maligno. Né? Então, na realidade, nós temos que dar ouvido ao Espírito Santo. Então, qual o conselho que o senhor deixa para um jovem hoje que precisa ouvir o chamado e não ter essa resistência? Porque Deus tem pressa. Amém. Deus tem pressa. Lembrei enquanto você falava de um versículo, 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, diz, lançando sobre ele a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Glória eu lembro que quando eu era bem mais jovem, apesar de ser muito jovem ainda, tá? Mas eu lembro que na ocasião, eu com meus 7 anos de idade, o chamado já ardia dentro de mim. Sim. Eu comecei a pregar com 7 anos de idade, Amém. Numa outra denominação. Eu nasci de novo numa Assembleia de Deus. Eu tenho gratidão pela Assembleia de Deus, Amém. As irmãs do coque de oração, nos ensinaram tanta coisa, nos protegeram, nos guardaram com a sua oração, com o seu joelho no chão. Sim. Mas eu lembro também que por muito tempo eu fiquei ansioso para descobrir de fato qual era a vocação em Deus. Amém. Vocação, e eu falo até nos quíntuplos dons ministeriais, Sim. se apóstolo, profeta, evangelista, pastor ou mestre. E a ansiedade, gente, atrapalha muito. Às vezes a gente está ali naquele pico, mas qual o meu chamado? Qual o meu chamado? Qual o meu chamado? E se eu posso dar um conselho para você jovem que nos assiste, ou você até mais velho, um pouco mais maduro, é que não permita que essa ansiedade ocupe lugar no seu coração. De fato, a Bíblia fala que nós somos encontrados quando a gente está servindo. Amém. Então, meu conselho para você, sirva ao Senhor com interesse de coração, sirva onde lhe for confiado, no departamento, seja fiel naquilo que você está fazendo e tenha certeza que no momento oportuno os frutos vão apontar que tipo de chamado você tem. Eu lembro de alguns contextos, né, por exemplo, do apóstolo Paulo, eu lembro de pessoas sendo indicadas e apontadas ao próprio ministério, quando em um momento se diz, separa agora a mim. Por exemplo, Barnabé, separa-me agora a mim, pessoas. E essas pessoas elas foram separadas por causa de um serviço. Elas não foram Sim. encontradas num lugar de inércia, um lugar de inoperância. Elas foram encontradas num lugar de serviço. Então, sirva ao Senhor naquilo que te foi confiado, descanse o seu coração nele e deixa que a árvore que é você produza o fruto segundo a sua espécie. E as pessoas vão identificar o chamado de Deus na sua vida. Glória a Deus, glória a Deus. Não, uma aula, fica à vontade.
Pastor, achei muito interessante isso que o senhor falou, né, sobre a árvore. Porque às vezes eu percebo que o jovem, ele fica muito, muito perdido. E o que a gente costuma ensinar para eles, cada um nasceu para servir em alguma coisa. E dá o seu fruto, e dá né? o seu fruto. Isso. O importante é que você sirva, né? E nós vemos muito isso, que às vezes eles ficam, assim, limitados, né? Todo mundo quer fazer a mesma coisa. E qual conselho o senhor poderia dar para que eles conseguissem abrir essa visão de que eles são jovens, podem ter idades diferentes, mas eles podem servir no ministério de formas diferentes, desde que eles sirvam? Verdade. A gente lembra de outro texto agora que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 12. A Bíblia fala a respeito dos membros do corpo de Cristo. E dentro dessa questão, a Bíblia deixa claro que um é mão, outro é pé, outro é ouvido, outro é olho, outro é boca. Sim. E, na verdade, a gente não precisa querer imitar ninguém. Porque eu ouvi um homem de Deus certa vez dizer que Deus só unge ou ele só derrama do seu poder naquilo que é autêntico. Então a gente não pode ser cópia, nós não fomos feitos para sermos xerox ou xerox, como você preferir, de ninguém. Nós somos feitos para sermos únicos e cumprir um projeto de Deus. Não há diferenciação de importância no reino. Eu costumo dizer que Deus é o mesmo Deus quem galardoa tanto aquele que limpa como aquele que prega, porque Deus não galardoa, Deus não presenteia segundo essencialmente aquilo que Ele nos chamou para fazer, mas Ele nos presenteia de acordo com a nossa fidelidade. Amém. E eu costumo dizer que não vale a pena essa questão de comparação e que seria muito chato se todo mundo fosse igual. Meu Deus, como seria o mundo se todo mundo fizesse a mesma coisa? Não faria nenhum tipo de sentido. Então, quando a gente descobre e a gente aceita aquilo que Deus nos chamou para fazer, a gente vai fluir com graça, vai fluir com leveza, vai dar certo e a gente vai, de fato, ser encontrado numa posição de ser encontrado por Deus e pelas pessoas naquilo que Ele nos chamou. O jovem, ele tem essa intensidade vivendo dentro, né, dele. Esse calor, essa chama que queima dentro dele. O senhor acha que eles ficam mais retraídos, né, por conta do seu chamado? Até porque eles são muito explosivos. Por exemplo, se eles se entregam de vez. E às vezes, nem sempre acontece aquilo que eles estão esperando. E aí não tem, às vezes, o discernimento ou a maturidade de falar assim, no tempo, há um tempo certo para todas as coisas. Então, na realidade, eu penso dessa seguinte forma. Olha, dessa intensidade que eles têm, se eles tivessem persistência, nós teríamos jovens ultrapassando barreiras. É porque a desistência deles é muita, sabe? Eu vejo isso, olha, eu tentei, não consegui, eu vou mudar. Eu tentei, não consegui, eu vou mudar. Eu tentei, mas espera aí. Às vezes nós vamos ter que entender que se o seu chamado é esse, uma hora você vai pregar para 1000 pessoas. E uma hora você vai levar o evangelho para uma pessoa. E uma hora você vai estar fazendo o evangelho para 100.000 pessoas. Muito bom. Como o senhor consegue entender ou enxergar isso num jovem ou dar um conselho a eles para eles terem esse equilíbrio? Muito bom. Trazendo para a Bíblia de novo, eu lembro de Jesus. Amém. Né? Jesus é o nosso maior exemplo. E eu fico pensando algo. Primeiro ponto para a gente introduzir aqui. Se Jesus tivesse desistido nas primeiras perseguições que ele passou, o que seria de nós hoje? Amém. Se a gente observar, Jesus, o Filho de Deus que nasceu com um propósito, já ao nascer foi perseguido. Já queriam matar, tirar a vida dele. Depois Jesus começa a pregar, algumas pessoas começam a dizer que ele faz aquilo que faz pelo espírito de Belzebu, que ele disse que tinha demônios, e imagina se ele ficasse triste e a partir dali, não vou fazer mais essa raça de víboras, não me merece, agora que vão tudinho pro inferno, eu não quero conversa com esse povo. A gente não estaria onde está hoje. Sim. Então, desistir, não me permita falar para você, meu querido, não é uma opção. Você não pode desistir. E dentro do contexto vem um conselho para a geração de hoje. Eu, como falei, não sou tão idoso assim. Eu sou jovem como você. Mas a gente precisa aprender
a não fazer parte de uma geração chamada geração mimimi. Sim. Sabe? Uma geração que não sabe ser corrigida, não sabe ser repreendida, não sabe ouvir um não sabe, de repente, se desapontar com uma frustração que a vida pode te proporcionar, que uma circunstância pode trazer. Mas, querido, a vida é assim. A Bíblia fala que nós podemos aprender com o conselho dos outros, sim, ou com os erros dos outros. Sim. Mas, inevitavelmente, em algum momento da vida, nós vamos errar. Como homem de Deus ou como ministro do Senhor, quero dizer para você que está começando na caminhada ministerial como jovem, que muitas vezes eu errei. Nem sempre eu acertei e nem por isso eu desisti, porque eu entendi que a cada dia da minha caminhada eu estava me tornando melhor. Amém. E hoje eu não sou perfeito. Hoje eu ainda posso errar. Hoje eu estou como pastor, mas eu ainda sou homem num corpo natural, num corpo que vai experimentar a glorificação e vai ver o Senhor como Ele é. Mas ainda estou num corpo natural e a gente ainda comete erros. Mas a gente tem que ter uma expectativa na nossa vida. A expectativa é a seguinte: amanhã eu vou ser melhor do que hoje. Amém. E depois de amanhã, serei melhor do que eu serei amanhã. Amém. E dentro dessa caminhada, nós não vamos desistir. Então não deixa, jovem, que circunstâncias, não deixa que vozes, não deixa que timidez ou que alguns erros, até mesmo no exercício daquilo que Deus chamou, te paralisem. Pelo contrário, faça deles motivo de aprendizado para que você se torne uma pessoa melhor e uma ferramenta mais afiada nas mãos do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Pastor, Tá fácil assim. Fácil. Tá fácil assim. Estamos recebendo grandemente. Tá fácil. Pastor, aqui nós temos duas jovens, né, que Sim. apresentam o podcast, que é a Alicia e a Belinha. E nós sempre falamos para elas, né, que da mesma forma que o pastor Newton e a Renata falam que nós seremos o braço deles, eu até me emociono de falar delas. Elas vão ser a continuação. Amém. Então a gente vê isso porque a gente vê jovens dedicadas, jovens que se entregam não por ser filha de pastor, né, mas por ter esse chamado e aceitar esse chamado. Sim. E vejo também como inspiração para os outros jovens nossos. Elas são inspiração. Por quê? Porque a entrega, a densidade com que elas fazem compromete os outros, sabe? E contagia. A gente recentemente foi para um retiro. E não, né, só os jovens como nós, né? Porque sim, elas colocam tanta força, tanta garra no corpo, no servir, que às vezes até eu, quando eu tô cansada, eu penso, será que eu vou conseguir ir pra igreja hoje? Elas mandam mensagem, você já tá chegando? Sabe assim, elas inspiram sendo jovens. E às vezes a gente fala assim, a gente não pode deixar de fazer isso, porque tem elas. E a gente, isso que o senhor falou foi fundamental, por isso que já me veio elas. Porque, assim, elas são completamente diferentes. Elas têm perfis completamente diferentes. Só que as duas, quando elas se juntam... São potência. Elas são potência. E a gente vê o que elas fazem aqui na igreja, né? Sim. E com os jovens e assim, acaba envolvendo todo mundo do jeito delas. Sim. E o que a gente mais fala para os jovens, complementando isso que o senhor falou... Ninguém precisa ser igual. Todo mundo pode ser diferente, sim, né? Mas o servir é aquilo que vai te levar para longe. E é legal porque na nossa individualidade, como Deus nos criou para ser, a gente alcança um grupo de pessoas que só nós poderíamos alcançar. Amém. Mas a diferença no reino de Deus entre pessoas, ela não divide. A diferença, ela multiplica. Amém. Então, quando a gente tem duas jovens que são tão diferentes entre si, mas que entendem as suas diferenças e elas unem isso num propósito para o Senhor, na verdade, se uma individualmente poderia alcançar muita gente, imagina o que as duas nesse poder multiplicador não pode fazer. Então, é isso que é no reino de Deus. Na matemática de Deus, 1 mais 1 não são 2. 1 mais 1 são milhares. E, de fato, quando a gente une as nossas forças, jovens, quando a gente se une, não se compara, quando a gente não quer ser melhor um do que o outro, mas a gente entende a graça que opera em nós e respeita a graça que opera no outro, a gente é uma bomba explosiva no reino de Deus. Amém. E aproveitando, eu quero agradecer os jovens da Lapa, o MOVE, que estaremos estão lá, sempre, né? E já faz a chamada, já aproveita que tá falando.
Dia 13 agora, dia 13/9, estaremos lá. Estaremos lá. Move lá. E é muito legal essa parceria. Amém. Né? Porque é o que o senhor falou, quando a gente se junta, a gente é potência, né? Exatamente. E eles vieram aqui, o Gui veio aqui, Veio. o Robson, e a gente até brinca, né? Que o limão com a Lapa dá uma boa limonada. Glória a Deus, Pra coisa sair grandes boa. frutos, né? Uma parceria incrível. Muito, muito bom. Muitos jovens sendo cada vez mais edificados, né? Amém. Eu vejo assim, falando sobre essa potência, nós vivemos num país de 200 milhões de pessoas, a qual saiu recentemente uma pesquisa que são 67 milhões cristãs, né? E também acompanhando internet, acompanhando algumas pregações, nós sabemos também que há promessa, né? Há profecias que o Brasil será um lugar de avivamento, né? Do grande avivamento. Uhum. Comparado aos Estados Unidos, que nós estamos falando aí de 100 milhões de cristãos, Sim. dá um balanço. Recentemente teve mais um grande avivamento lá, onde jovens começaram numa faculdade, não é isso? O senhor acredita que esse grande avivamento vem pelo Brasil? Ou o senhor acha que esse grande avivamento ainda continua sendo nos Estados Unidos? Ou, vamos falar diretamente assim, vindo de Israel mesmo? Qual seria a sua visão nisso, sabendo que... Gente, antes de ele responder, viu, que aí vocês viram, é Bíblia por dentro, por fora. E aí, mas assim, o pastor, ele também é professor do Rema, tá? Então, além de ter esse estudo bíblico, ele tem a palavra revelada pelo Senhor. Então, fique à vontade. Amém. De uma forma inspiracional, a visão que eu tenho é que o avivamento dos últimos dias, ele virá de todas as partes. Amém. Porém, o Brasil tem uma participação e uma parte que lhe é devida nesse avivamento. Amém. A gente não pode, a Bíblia fala que a gente não pode pensar nem além nem aquém de si mesmo. E eu tenho certeza que o Brasil é uma grande parte do quebra-cabeça desse cenário mundial, nesse avivamento. Mas sobre avivamento, eu costumo dizer que ele não começa com grandes moveres, ele não começa de uma forma externa, ele começa por dentro. Avivamento começa em submissão à palavra, avivamento começa na prática da palavra, e uma vez eu ouvi uma frase que me define muito, ou melhor, que define muito o que eu penso sobre avivamento dos últimos dias. E essa frase diz que o avivamento dos últimos dias, ele não virá de um indivíduo, ele virá do corpo. Amém. Então eu acredito mesmo que Deus está levantando através do seu Espírito o corpo dele nessa terra para fazer a última colheita de vidas. Amém. No Brasil, na América do Sul, América Latina e em todos os continentes da terra. Amém. Amém, pastor. Amém. Glória a Deus. Eu concordo com o senhor, pastor. Eu tô aí para ver esse avivamento. Eu conto os dias, as horas. Senhor, manda aí. E eu quero estar assim, ó, eis-me aqui e vamos nessa. E se a gente parar para pensar, a gente vai ver que o mundo está cada vez mais louco, né? Tá. O mundo está cada vez mais perdido, as coisas estão cada vez mais difíceis lá fora, mas eu também creio que enquanto mais difícil estiver lá fora, quanto mais pressão estiver no mundo, até mesmo contra nós os cristãos, é um maior nível de glória que vai operar. Amém. É um maior nível nisso. de milagres que vai estar em operação. Sim. Porque se a gente atentar para a história da igreja, se a gente atentar no livro de Atos e em tudo que a igreja viveu, quão mais perseguida, quão mais batida a igreja era igual a massa de pão, né? Quanto mais se bate, mais se cresce. Amém. E de fato eu creio nisso, porque Deus vai respaldar a sua igreja com sinais, prodígios e maravilhas nesses últimos tempos. E você, jovem, você é parte disso. Não espere ficar com 30 anos, com 40 anos para ser usado. Deus quer te usar e usar já. Como eu te falei, eu comecei com 7 anos e Deus pode te usar na idade que você está. Então você não é o futuro da igreja, você é o agora. Glória a Deus. Olha, eu sou nascido e criado no Evangelho, pastor. E, assim, durante um bom tempo da minha vida, eu tive um chamado, né? Eu tive
sabe, bons conselhos pastorais. Eu venho de uma família evangélica, tenho alguns tios pastores, né? E vi o lado bom e o lado não tão bom também de todos esses bastidores, né? E deixei o coração sempre guardado para Cristo, né? Só que algumas coisas Deus colocou no meu coração da seguinte forma: olha, você vai avançar, você vai avançar. E a todo tempo eu ficava assim: eu vou avançar, eu vou avançar, eu vou avançar. E quando eu tiver 40 anos, ou quando eu tiver 80 anos, eu vou servir ao Senhor. Era o meu pensamento. Sabe? Eu preciso avançar, eu vou viver o que eu tiver que viver, eu vou fazer o que tiver que fazer. E 80 anos eu vou viver ao Senhor. Tipo, aí eu entrego minha vida ao Senhor. E para honra e glória do Senhor, há mais de 15 anos eu sou nascido de novo, eu sou convertido. Amém. Mas assim, e esse chamado ainda continuou queimando. Só que foi de uma forma diferente. A partir daquele tempo, eu estava com a minha esposa e eu falava assim: princesa, não sei, mas Deus fala todo tempo no meu coração que eu vou fazer parte, parece que inteiramente desse projeto, desse mundo ainda, até os 40 anos. Mas a partir disso, é para que eu sirva ao Senhor com intensidade. Não foi isso? E eu vou te falar, pastor, parece que foi Moisés no deserto. A todo tempo, não foi por desobediência. Não foi mesmo. E Deus sabe disso. Mas a todo tempo, parece que foi por aprendizado. Amém. Sabe? E agora, de uma maneira, aos 40 anos, parece que Deus fez assim: ele abriu meus ouvidos, ele abriu meus olhos, ele abriu meus pensamentos, parece que foi tudo feito num clique, sabe? Clique assim, ó, foi fazendo e acontecendo, né? E esse foi o meu chamado, o meu propósito. Eu acredito que cada um tem um chamado diferente. Sim. Como o senhor falou do seu aos 7 anos de idade. Sim. O que eu penso hoje, o que a gente poderia falar para os jovens sobre esse pensamento de: olha, eu preciso viver ainda. Eu tenho esse chamado, mas eu vou aceitar Jesus, eu vou me converter, eu vou me entregar depois que eu viver. Eu hoje, de tudo que eu passei, do que eu aprendi, o meu conselho que eu deixaria para o jovem hoje era assim: faz tudo com Deus. Sim. Porque se ele é o caminho, a verdade e a vida, ele vai sempre te mostrar a direção. E por isso que eu não me culpo de ter parado esses 40 anos, teoricamente, para não mergulhar de cabeça como eu estou nesse ano, né? Mas eu entendo que foi também um propósito de Deus. Até porque eu tinha essa ciência, lembra dos bastidores? Os bastidores era: eu preciso ser a provisão da igreja. Eu não vou servir a Deus para ser aquela pessoa assim: esse cara aí é crente. Eu vou querer passar e as pessoas olhar: esse cara serve ao Senhor. Porque a Bíblia fala que a sombra de Pedro curava. E se não for para servir a Deus, fazendo da maneira dele, do jeito dele, não adianta eu estar aqui. E aí, qual é o conselho que o senhor consegue falar para um jovem que, tipo assim, cara, não espere, a não ser que Deus fale para você esperar. Mergulhe, porque o senhor mergulhou com 7 anos. E aí o senhor tem toda a autoridade e experiência para falar assim: a minha vida foi diferente. Quando a gente lembra do versículo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas, é um conselho pautado para os jovens nessa situação. Amém. Eu digo para vocês, gente, nós precisamos ter equilíbrio. Quando eu era menor e até hoje eu escuto um ditado que diz assim: todo extremo é abismo, todo extremo é perigoso. Então, o que eu posso dizer para você, jovem? Na verdade, tudo que você faz não deve ser considerado por natural. Sim. Seja uma escola, uma faculdade, uma profissão.
tudo o que nós fazemos deve ser considerado como sobrenatural. Amém. De Deus e para Deus. Agora, a gente não precisa esperar concluir uma faculdade, ter uma vida financeira estabilizada para poder servir ao Senhor. Eu te digo, é possível conciliar uma vida de serviço ao Senhor. E quando eu falo serviço ao Senhor, eu falo na igreja, com as nossas obrigações, na faculdade, na escola. Por incrível que pareça, eu me recordo quando eu era jovem, mais jovem do que sou hoje, e eu cursava a faculdade. Eu decidi fazer a faculdade e, ao mesmo tempo, eu cursava também a escola de ministros. E, na ocasião, eu lembro que eu me deslocava, eu saía 4h30, 5 horas da manhã de Campina Grande para uma cidade próxima a Campina Grande de moto. E saía para ter aula na faculdade, tinha aula na faculdade, voltava para Campina Grande, tinha aula da escola de ministros, e nem por isso eu morri, nem por isso eu me senti fatigado. Pelo contrário, que eu percebia que quando eu me dedicava para servir ao Senhor e para cumprir com o projeto dele, tudo que eu fazia na faculdade se tornava mais fácil. Amém. Eu assimilava o conteúdo de uma forma melhor, eu conseguia me sair bem nas provas, porque eu entendi: busca em primeiro lugar o reino. Amém. E tudo lhe será acrescentado. Então, gente, é um equilíbrio que a gente tem que ter. Sabe, se eu for para o extremo, não, eu vou primeiro me profissionalizar. Não, eu vou primeiro me tornar o cara ou a cara na profissão, para depois servir ao Senhor, vou ganhar dinheiro para servir ao Senhor. A gente está indo para um extremo. E se a gente também diz que nada disso é importante, vou servir ao Senhor, eu sou chamado integralmente ao ministério, e a gente não faz uma carreira profissional, a gente não cuida desse lado, também estamos indo para outro extremo. Sim. Quero dizer para você, estude, foque numa profissão, cresça, progrida e abra mão disso um dia, se e somente se o Senhor te requisitar. Amém. Mas ande conjuntamente na sua vida com o Senhor, na igreja e a vida profissional. Elas não são inimigas, elas não têm que ser opostas, elas têm que andar conjuntamente. Amém. Não deixa para depois nenhuma coisa, nem a outra. Porque mais tarde você pode se arrepender porque você fez isso. Glória a Deus. Nós estamos cheios de corte. Tá cheio de corte, Lucão. Hoje tá fácil o podcast. Tá fácil. Pastor, voltando um pouquinho para Lapa, conta pra gente como foi o senhor chegar na Lapa. Como foi a expectativa da chegada do senhor era grande, né? Sim. Estavam muito... Ao pouco que a gente conseguiu conversar com eles, a expectativa era muito grande. Eles já estavam muito felizes em receber o senhor. Eles até falaram isso aqui no podcast, que eles sabiam que era um novo tempo. Uhum. Como foi para o senhor essa chegada? Uma chegada de alegria. Como eu falei para vocês lá no início do nosso podcast aqui, Deus tinha colocado essa inspiração e essa direção através do próprio apóstolo Guto, muitos anos atrás, sobre São Paulo. Eu quero só fazer um parêntese aqui, porque eu acho que cabe aos irmãos da cidade de Rio Preto, na qual eu fiz um pouso ali naquele lugar, que foram graciosos com a gente, como foi bom dividir esse tempo com eles de crescimento, de avanço. E eu não podia deixar de citar, né, querer desejar que eles frutifiquem e avancem também. E chegar aqui na Lapa foi também um motivo de muita alegria, porque já era uma igreja que eu, em particular, e posteriormente a minha esposa, conhecia. Eu costumo dizer que nosso coração está com muita alegria e convicção daquilo que Deus quer fazer para esse tempo. Quando os meninos passaram aqui, eles falaram de um novo tempo, e de fato é um novo tempo para a igreja, para o Rema naquele lugar. Mas eu quero também abrir o parêntese e fazer uma ressalva, né? Que nada do que está sendo construído hoje poderia ser construído sem que antes houvessem alicerces. Sim. Amém. Então, eu sou muito grato a Deus pela estrada que o pastor Francisco, a Tereza pavimentaram, colocaram no lugar para que a gente possa fazer além. Sim. E eu quero dizer para vocês que a gente vai fazer além. Glória a gente Deus. vai além da marca, vai fazer além do que foi feito, não porque somos melhores, mas porque alguém pavimentou tão bem
que a gente pode correr mais rápido hoje. Amém. Então, a nossa expectativa é avançar, é progredir, é fazer melhor, porque um dia alguém colocou esse pavimento no nosso lugar. Nosso coração está com alegria, está em paz e na certeza de que haverá uma expansão e, como diria um ministro lá em Campina Grande, explosões divinas naquele lugar. Amém. Olha que alegria, pastor, receber o senhor aqui. Mas chegou a nossa hora. Eu gostaria de ficar aqui mais 1h30 Eu aqui também conversando. ficaria. E vocês vão vendo, o assunto vai fluindo, vai acontecendo. Mas nós temos 2 entrevistadoras que vai sentar aqui agora, que agora que vai ficar bom. Agora que o negócio vai ficar bom, né? Agora que vai ficar legal. Aí Vai. tá certo, hein? Porque, olha, enquanto tava só nós, né? Mas antes disso, pastor, primeiro, eu quero te agradecer de coração. Imagina, eu que agradeço. Né? É uma honra para mim. Nós, né, fazemos 3 anos que estamos no ministério. Nós estamos desde da abertura mesmo, né, da igreja Verbo da Vida, bairro do Limão, e desde as casas, né? Então nós fizemos 3 anos e que excelência de ministério. Verdade. Sabe? Quando eu falei para o senhor que eu sou nascido e criado no Evangelho, mas eu passei por diversas denominações também. Sim. Jéssica também passou por diversas igrejas junto comigo, né? Mas eu sempre falei para ela assim, ó, quando você achar uma igreja que você gosta, a gente vai. Não foi isso? E acharam? E aí ela pegou e falou, Lelê, nós vamos, ela teve essa grande visão. Aham. Ela falou, nós vamos para essa igreja. Eu falei, sério? Sério? Eu falei, você viu que tá começando? Assim, eu falei assim, Vi, eu falei, sério mesmo? Sério. Por quê? Porque assim, eu já congregava em outras igrejas, né? Sim. E por fazer parte do louvor, por fazer parte ali da música, você tem uma grande facilidade de entrar na igreja e sempre fazer parte do ministério, né? E aí ela entrava, depois dela convertida, batizada, ela entrava na igreja e falava assim, não é nosso lugar aqui ainda. Aí eu, tá bom, e eu insistindo, fica. Aí ela ficava, olha, não é ainda, vai você, vai indo. E aí eu convidava ela para ir para outra igreja. E eu sempre fui assim, eu não tinha placa de igreja, meu coração é feito para adorar, sabe? Eu ia para uma igreja, ia para outra, ia da adoração, ok. Só que quando veio o Verbo da Vida, ela virou e falou assim, Lelê, esse é o nosso lugar. Aí eu falei, amém, princesa. Ela falou assim, olha, a gente vai começar e escuta o que eu tô te falando, a gente vai servir, a gente vai avançar. Quanto Amém. mais a gente vai servindo, nós vamos avançando. Amém. E estamos 3 anos aqui já. Glória Pra honra a e Deus. glória do Senhor. Então, quero agradecer, né, por estar conhecendo o Senhor melhor. Conta sempre com a gente. O nosso espaço aqui, gente, não esqueça de enviar esse podcast aqui, de curtir, de compartilhar, porque, faz todo o sentido para nós essa palavra alcançar pessoas. Sim. Então, às vezes, precisa simplesmente de uma palavra do amor de Cristo que o pastor falou para vocês. Então, esse é o ide e pregar o evangelho. Então, esse é a boas novas que Jesus falou para nós. Então, pastor, te agradecendo já de coração, eu te faço a última pergunta. Se Jesus estivesse aqui agora, o que o senhor falaria para ele? Pergunta difícil. Essa foi a mais difícil da entrevista até aqui do podcast, viu? Mas eu falaria muito obrigado. Eu falaria obrigado por ter dado sua vida por mim, por ter tido paciência nos momentos que você precisou ter e por ter acreditado quando talvez ninguém acreditasse. Amém. Eu sou muito grato pelo sacrifício de Jesus na cruz. Amém. E a palavra que descreveria ao vê-lo, sem sombra de dúvida, seria gratidão. Amém. Gratidão. Muito obrigado, Jesus, por tudo que você fez. Nós já combinamos, né? Se ele tivesse aqui, eu pulava no pescoço dele. Eu ia fazer igual o Pedro. Eu ia falar, me larga, cara, pelo amor de Deus. E é legal, gente, só se vocês me permitirem, vocês falando a respeito do nosso ministério, né? Se você não conhece, você está vendo essa entrevista, o Ministério Verbo da Vida, as igrejas Verbo da Vida, são igrejas muito sérias. Sim. E eu não falo de sérias na imagem, naquela Sim. coisa engessada, mas no compromisso, no caráter, no comprometimento.
E como eu falei das Assembleias de Deus, como eu sou grato pelo que eu vivi na Assembleia de Deus, eu quero encerrar esse momento com vocês, antes de passar para elas, dizendo o quão grato eu sou ao Ministério Verbo da Vida também. Esse ministério que me ensinou não somente a palavra, mas me ensinou valores, como a vida de fé, fervor de espírito, excelência, alegria, dentre muitos outros. Gratidão. De fato, a nossa liderança, e eu estou falando aqui, se você está assistindo o jovem do high level, dos níveis mais altos de liderança, são pessoas simples, acessíveis, e se eu posso resumir em uma palavra, eu posso dizer que os nossos líderes são como Jesus. Amém. Pessoas do povo e para o povo. Amém. Então é isso que nos marca, e eu quero finalizar esse nosso momento dizendo isso para você que nos assiste. Se você tem um chamado, não seja um popstar, seja como Cristo, acessível de todos, no meio de todos, porque chamado não é para si, é para os outros. Seja uma bênção para as pessoas que estão ao seu redor. Glória a Deus. Fique com as meninas agora, viu? Pastor, Vamos muito lá. obrigada. Eu viu? que agradeço, gente. Estou aqui esperando com expectativa, tremor e temor. Quer que põe para carregar, pastor? Por favor. Tem um cortezinho, né? Tem. Até porque está gravado. Aham. Estou com fé em Jesus e Maria, vai dar tudo certo. Dá pra Jéssica. Tá. Desculpa. Vamos lá? Com fé em Deus e Nossa Senhora. Obrigado. Oi, gente. A gente voltou, né? Que a gente sempre fala que a gente sempre volta. Então, voltamos, tá? Voltamos e hoje estamos aqui com o pastor Walisson. Olá. E que é uma honra, né, estar aqui com ele, pois ele é um homem muito sábio. E a gente já queria começar com perguntas mais diretas, né? Porque o Lele e a Jéssica perguntaram mais sobre sua caminhada. Aham. E eu achei muito interessante sua história, muito bonita, assim, de É muito de tempo ver. no ministério, né? Sim, muito tempo. Aham. Então a gente queria fazer perguntas mais diretas. assim. Claro. A primeira pergunta é a diferença entre arrependimento e... Remorso. E remorso, isso. Ah, ok. Isso vocês vão ver e estudar, inclusive, na Doutrinas Básicas da Bíblia no Rema. Se você ainda não fez o Rema e já tem 16 anos, fica aqui o comercial. Tá na hora de fazer e aprender mais da Palavra de Deus. Inclusive, o Rema Lapa lá está de portas abertas, tá bom? Mas arrependimento e remorso são palavras diferentes. Uma, no original grego, significa mudar de direção, mudar o pensamento, mudar de atitude. Às vezes as pessoas se entristecem com aquilo que elas praticam, mas elas decidem não mudar. E quando a gente só se entristece e não muda, quando a gente não corrige a rota, a gente tem uma palavra que chama remorso. Mas quando a gente muda e corrige a rota, aí a gente tem o arrependimento genuíno. E isso tem tudo a ver também com uma mudança de mentalidade, que é a metanoia, tá bom? Isso dá a ideia de arrependimento. Arrasou. A gente queria saber também o que significa não se conformar com este mundo, lá em Romanos 12:2. Muito bom. Não se conformar com esse mundo é não se amoldar, não caber na forma do mundo. O mundo tem aí um ditado para nós, né? De como a gente deve agir, do que a gente deve pensar, do que a gente deve ou não concordar, porque se a gente não tiver naquela forma de bolo que o mundo faz, a gente é careta. Mas quando a Bíblia fala não se amolde aos padrões desse mundo, está dizendo a sua forma não cabe na forma do bolo do mundo. Então a gente tem que ser exatamente como Deus nos chamou para ser. Crer naquilo que Deus nos chamou para crer. E andar segundo Ele nos chamou para andar. Ainda que pareça para o mundo ser careta. É isso que significa
basicamente esse contexto de Romanos. E para um jovem, não só para um jovem, mas para qualquer cristão, por que é importante a gente saber a nossa identidade em Cristo? Porque se nós não soubermos a nossa identidade em Cristo, nós vamos ter sérios problemas para viver, para fazer e também para poder cumprir mesmo o propósito de Deus. Então, entender a essência de Cristo na nossa vida é importante demais para a gente não se tornar presa do diabo, de pessoas ou de circunstâncias. E, consequentemente, para a gente ter uma vida de qualidade e excelência no Senhor. Amém. Quais são as consequências de plantar coisas boas desde a juventude, desde novinho, até desvoltar, né? As consequências é colher uma vida tranquila e mansa no futuro. Quando a gente planta o que é bom enquanto a gente é jovem, a gente vai colher disso o resto de toda a nossa vida. E deixa eu dizer uma coisa para vocês que são jovens, para mim também e para todo mundo que está assistindo a gente. Passa rápido, hein? Um dia desse eu lembro que eu tinha 15 anos. E logo já estou com 38, daqui a pouco vou estar com 50. E a plantação que a gente faz hoje é muito importante para a gente ter uma vida tranquila no dia de amanhã. Mais uma pergunta, Sim. que nem estava no planejamento, tá bom? Pra você, na sua visão, o que é ser cristão? O que é propagar o evangelho? O que é deixar algumas coisas de lado porque você sabe que você tem uma missão, sabe que tem um propósito e você precisa Sim. cumprir esse propósito. Então, automaticamente, quando você precisa cumprir esse propósito, você acaba deixando algumas coisas de lado. Pra você, o que é ser cristão? O que é tomar essas atitudes? Eu acho interessante que a palavra cristão, na sua essência, não tem a ver com uma religião, não tem a ver com a placa de igreja, se é católico, evangélico, se é batista, metodista, verbo da vida, mas a palavra cristão significa ser como Cristo, ser um pequeno Cristo aqui na Terra. Então, é muito legal você fazer essa colocação, porque tem muita gente hoje em dia aí falando assim, eu sou evangélico. E eu lembro, quando eu era menor, não sei no tempo de vocês, mas eu ouvia muitos católicos falarem assim, eu sou católico não praticante. Alguém já ouviu falar isso? E hoje o que a gente costuma ver, não que as pessoas digam isso, mas é muito perceptível que existem evangélicos não praticantes. Pessoas que vão ao culto, mas não praticam aquilo que escutam nos cultos. E ser cristão não é ser católico ou evangélico, é ser parecido com Cristo. É andar como Jesus andou, é fazer o que ele fez e falar como ele falava. Isso é ser cristão. Extraordinário. O senhor podia contar uma experiência sua com Deus que foi inesquecível? Você quer uma boa ou uma ruim? As duas. As duas. Vamos lá. A ruim foi quando, na minha adolescência, por um momento eu esfriei na fé. E eu lembro que eu estava dormindo e eu tive um sonho muito marcante. E naquele sonho, como eu me converti aos 7 anos, e vocês acompanharam no podcast anteriormente, eu sonhei que eu chegava aos céus, e ao chegar nos céus para falar com Jesus, eu ouvia, não te conheço, você não poderá entrar nos céus. E aí eu, muito conhecedor da palavra, né, eu dizia, Senhor, mas está escrito, deixai-me vir as crianças, porque delas é o reino dos céus. E ele dizia para mim, você pode ser criança na idade, mas não é mais no entendimento. E eu acordei desesperado, assim, aquela sensação ruim, por isso que eu falei de ruim, mas muito boa, porque me trouxe a um lugar de arrependimento que a gente conversou anteriormente e da consciência de que eu precisava mesmo me voltar para Cristo. Eu nunca fui da bagaceira. Eu não sei se existe esse termo aqui também em São Paulo. Nunca fui da bagaceira, mas esfriei na fé e fiquei distante da igreja, dos projetos de Deus, e esse foi um momento que eu passei na vida, e essa experiência que eu tive em sonho foi, digamos assim, não muito positiva, não muito agradável. E uma positiva, para a gente ficar no campo dos sonhos, eu vou contar um outro sonho também, que dessa vez eu sonhei com o Senhor. Nossa. E em caminho, nesse sonho, eu tinha era como se eu estivesse sendo conduzido aos céus. Nossa. E, gente, eu não sei dizer em palavras, mas era um gozo tão grande, é aquilo que o apóstolo Paulo falava, êxtase, sabe? A gente não consegue descrever em palavras. Me parece até que faltava o fôlego. E eu, que coisa gostosa, sem querer voltar mais, de tão bom que era.
Então, essa experiência também em sonho foi uma experiência muito marcante de poder experimentar, de provar do que nos aguarda logo, quando ele vier arrebatar a sua igreja. Eu acho muito, muito lindo esse negócio de sonho, Sim, né? é Principalmente quando você sonha. extraordinário. Nossa, sonhei com Jesus. Meu sonho, gente. Nossa, Jesus, por favor. Agora, a gente vai fazer uma das minhas partes favoritas do podcast, que é uma brincadeira com você. Vamos lá? Não sei de onde você veio, mas a expressão bate-bola? É. Bate-bola. Perfeito. Fiz a pergunta, respondeu. Deus Então- nos ajude, hein? São perguntas rápidas, sim, são Aham. perguntas de brincadeira, tipo da Bíblia, essas coisas, tá bom? Ok. São perguntas engraçadas também. Calma aí, você gosta de futebol? Sim. Eu gosto de futebol, então acho que você vai entender. Então, qual personagem bíblico você acha que bateria um pênalti melhor que você? Ah, Timóteo. Timóteo é um jovem muito exemplar e que teve uma vida muito acertada servindo pessoas desde a sua juventude. Como a gente está falando para jovens, certamente Timóteo é alguém que bateria um pênalti muito legal, melhor do que todos nós. É a primeira vez que falam de Timóteo aqui no podcast, Sim. sem ser eu falando de Timóteo. Sim, também acho. Se Davi estivesse hoje aqui no culto, que louvor você acha que ele tocaria? Uau! Vamos lá. Davi, É. se o Espírito de Deus se move em mim. E aí todo mundo ia começar a dançar junto com ele. Exatamente. E aí a gente falaria, tu é o cara, Davi, olha aí, a gente tá aqui A gente também tinha contigo. comentado que ruge o leão, porque fala do descendente de Davi. Sim, verdade. Qual profeta da Bíblia você acha que teria um canal bombado no YouTube? Um profeta, certamente não Jeremias, porque Jeremias foi o profeta das lamentações, de muita Nossa, coisa. Mas eu diria que Isaías, por anunciar a Cristo e coisas e eventos futuros, eu Nossa, acho que sim, Isaías verdade. Ele seria muito bombado. eu acho. Seria, ele faria vídeos, tipo assim, incríveis, usando IA ainda pra Imagina. ilustrar. Ia ser bem legal. Qual seria o nome da sua banda se fosse um louvor? Se fosse um, Louvor. Tipo, se você tivesse Faz uma uma banda, banda. e, sei lá, você é o vocalista da banda, você que vai escolher o nome da banda, qual seria? seria For You. For you. Ai, não. É isso, por você. Que bonito! É. Gostei. Agora uma curiosidade, né? Que a gente conversou um pouquinho com meu pai antes pra gente poder conhecer sobre Aham. você. Ele falou que você é fluente em inglês e que você já foi tradutor. Como que é isso? Quantas pessoas você já traduziu, assim, nas igrejas? Também o Bud. Como que é a experiência? Olha, eu já traduzi algumas pessoas, umas mais fáceis e algumas outras mais difíceis. Eu já traduzi, por exemplo, em algumas ocasiões, o Tony Fleet, que é francês e também fala inglês. Nossa, que legal. Né? Na verdade, ele é casado com a Alexandra Fleet também. E foi uma experiência bem marcante. Ele é evangelista do fogo. É muito bom. Eu costumo dizer que é um momento que você tem que fluir na unção do pregador ou daquele que está ensinando. Sim. Então, não se trata de você, se trata em ter sensibilidade de mergulhar na mesma unção daquela pessoa. E isso é muito gostoso e prazeroso. Eu gosto muito. Acho muito legal. Eu tenho mais uma pergunta legal e engraçada que eu tava pensando aqui. Com qual dos 12 discípulos de Jesus, que andava junto com ele, você acha que você mais se parece? E depois, né, de todo mundo, dos 12, com quem que você mais parece? Tipo, de uma fase e do outro. Deu pra entender? Em momentos diferentes da minha vida, Pode ser. tá. Eu posso trocar um pouco da brincadeira e fazer a pergunta de volta para vocês? Com quem vocês acham que eu me pareceria? Dos 12, Mateus ou... Deixa eu pensar em outra pessoa. Sim, Mateus. Por que, Com Mateus? certeza. Porque Mateus. Eu vejo muito Mateus em você. eu também acho que pela sabedoria, pela forma que você fala. Pela forma que ele escreveu Sim. o livro de Mateus. Se eu pudesse citar alguns, eu posso surpreender Pode. vocês, mas eu me pareço às vezes um Pedrão também, hein? Sério? Nossa. Pedro já foi muito marcante na minha vida e acredito que também é interessante, porque são contrastes, é água e óleo, mas em alguns momentos João sim. também. Ai, nossa, gosto tanto sim, de eu ia João.
Pedro e João, em momentos distintos. Sério? Sim. Então você já foi muito pedra, mas também foi muito trovão. Por aí. Também tem mais uma que eu queria fazer. Com qual, tipo assim, se você fosse fazer um filme que contava, um filme ou uma série que contava toda a história da Bíblia, qual personagem você seria? Tipo, você é o ator. Qual personagem você seria? Tipo, do Velho e do Novo Testamento. Tipo, você tem todos esses aqui pra escolher. Quem você escolheria? Como eu sou professor de escatologia, eu escolheria Daniel, pelas coisas que ele viveu, e também escolheria João, por relatar o fim dos tempos, livro de Apocalipse. Eu acho tão bonito. Sim. Agora uma pergunta mais pessoal, né? Pessoal não, mas um milagre que você já viveu ou que você já viu se realizando na sua frente, que te marcou muito. Pessoal ou na vida de alguém? Qualquer Se dos quiser. dois. Tá, eu vou contar alguns pra vocês, rapidinho. Pode contar. O primeiro milagre que eu vivi e vivenciei foi na minha própria família. A minha filha nasceu, ela é um milagre, e dentro do nascimento dela, a Liz, minha esposa teve uma pré-eclâmpsia, uma síndrome de HELP, e a médica falou que pelo quadro e pelas taxas que estava na situação dela, no mínimo era para ela ter explodido o fígado, era para ela ter morrido, e minha esposa não sentia nada. E ela falou, olha, eu não vou à igreja, eu não sou dessas coisas cristãs, ela falou esses termos, mas eu quero dizer uma coisa para vocês aqui hoje. Vocês podem passar onde vocês forem e dizer que o que vocês viveram, que a filha de vocês e Ione, que é a minha esposa, está viva hoje, é um milagre. Vocês podem testemunhar onde vocês forem. Então é um milagre pessoal na nossa vida, experimentado e vivido. Mas a nível de verem outras pessoas, Deus já me usou, por exemplo, para curar uma escoliose muito forte numa senhora. E foi na Venezuela, quando eu estava em missões lá. E naquela ocasião eu orei, impus as mãos sobre aquela mulher e eu escutei os estalos da coluna dela. E eu tenho o testemunho dela aqui no meu celular, inclusive. E ali ela estava com dores e hérnias discais na lombar, na L1, na L2 e na L3. Ela mal conseguia caminhar e instantaneamente ela saiu caminhando ali. Eu sei que a gente está falando de milagres e não necessariamente, doutrinariamente falando, isso é um milagre, é um dom de cura em operação. Mas foi instantâneo, foi visível e foi algo que me marcou muito naquela ocasião. E uma outra criança de 2 anos, que uma vez eu tive a oportunidade de orar e o Senhor a curou de leucemia. Nossa. Espero ser usada, sim, um dia também. Será, em nome Amém. de Jesus. Acho muito... Ai, eu vou chorar. Agora, pra finalizar, né? Infelizmente, já chegou a nossa hora. A gente quer que você dê um conselho pros jovens da nossa geração. Dentre tanta coisa que a gente já conversou, eu diria, se afaste de tudo que você puder na sua vida. Mas nunca se afaste da palavra, nunca se afaste de Deus. Porque a palavra vai te conduzir para caminhos que vão te dar o fim que você deseja, como Jeremias 29:11 diz. Eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Essa palavra é aplicada num contexto judaico, mas serve consequentemente também para a nossa vida hoje. Se apega à palavra, a palavra vai se encarregar de te afastar daquilo que não te serve e de te colocar na direção daquilo que vai te dar o fim que você deseja para a sua vida. Uau. Toda vez que eu entro aqui, eu sempre saio Sem palavras. sem palavras. Eu nunca sim. consigo finalizar. Toda pessoa que vem aqui muda um pouco da gente, né? Nossa, muito. Cada um vai mudando direitinho. Sim. Eu tenho uma péssima notícia pra te contar. A gente chegou ao fim. Que pena, gente. Que alegria Infelizmente. estar aqui A também. gente que agradece. Sim, muito Foi obrigada incrível. pela sua presença. Sim, você é muito experiente, muito sábio da palavra, de verdade. Muito lindo, de Incrível. verdade. Foi incrível. Gente, eu tô sem palavras. Gente, muito obrigada por ter assistido, né? Agradecemos ao pastor novamente. Sigam ele nas redes sociais. Sigam a Igreja Claro, da Lapa, né? pode. A Igreja da Lapa. E Sigam o Move. Isso. Segue o podcast também, gente, pra não perder mais nenhum episódio. Porque cada vez mais tá sendo Mais surreal. mais surreal, mais extraordinário. E a gente tá aprendendo cada vez mais. Gente, é sério, eu tô brincando não, mas lembra que a gente volta, tá? Terça-feira a gente volta de novo.
De verdade, muito obrigada. Imagina, um prazer. Parabéns para vocês também pela condução, pelas perguntas e por fazer desse programa, desse podcast, algo tão leve, tão fácil e tão agradável no Senhor para compartilhar uns com os outros e crescermos uns com os outros. Saibam que eu cresci muito com vocês também hoje aqui. Obrigada. Tá bom? Elas voltam e eu espero que um dia, quem sabe, eu volte também. Vai voltar. Fica tranquilo. É isso, gente. Tchau.